Eu saúdo a todos meus caríssimos irmãos, irmãs, ouvintes, internautas, com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Nazareno entre os benditos. Eu sou o missionário evangelista Antônio Aparecido Antunes, daqui da cidade de Vilene, estado de Rondônia, o portal do Amazônia. Hoje, domingo, 21 de 9 de 2025, 21 de setembro de 2025, às 13 horas e 10 minutos, no horário de Manaus, capital do Amazônia. Vamos dar 3 benditos em nome do Senhor para nós iniciarmos o trabalho de hoje. Vamos dar um bendito em nome do Pai, um bendito em nome do Filho e um bendito em nome do Espírito Santo de Deus, né? Para nós podermos ter a vitória, nós alcançarmos a vitória é só pelo Espírito de Deus, tá, meu prezado? Então vamos dar 3 benditos. Diga comigo: Israel, o Brasil e o mundo, bendito seja o nome do Senhor. Dizemos para o Pai, vamos dizer para o Filho de Deus, Jesus Cristo de Nazaré. Esse é o único que nós pode dar a vitória. Diga comigo: bendito seja o nome do Senhor. Dizemos para o Senhor Jesus Cristo de Nazaré, vamos dizer para o Espírito Santo de Deus também: bendito seja o nome do Senhor. Mas graças ao Senhor que nós dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos dizer: o Senhor é a minha bandeira. Diga comigo, diga forte, grita forte, Israel: o Senhor é a minha bandeira. Que maravilha de Deus, né? Só o Senhor sendo a nossa bandeira. Aonde ficará o nosso inimigo? Não vai ter aonde pôr a cara, porque aonde eles pensam que tem a vitória, ele vai alcançar a grande derrota, né? E todo o povo, todos os moradores do mundo saberão quem é o Senhor e aonde eles receberam a vitória, né? Que receberam a derrota. E aquele que confia no Senhor será vitorioso para vencer. Está escrito: vencerão pelo sangue do poder e pela palavra do testemunho, e não ama a sua vida até a própria morte. E assim nós vimos a perseguição do ímpio em cima do justo. O ímpio cercando e fechando e massacrando aquele que é mais justo do que ele, né? Herodes, chegou a tua hora, Herodes. Chegou o teu momento. Você pensava que era o Todo-Poderoso? Pois Deus tem levantado um homem bem mais poderoso do que você, bem mais justo, mais fiel do que você. E tem autoridade. E tem a lei em si mesmo. Este é o que vai te corrigir. Então tu saberás quem é o Senhor quando você estiver na garra desse nome. Então vamos dizer, diga comigo: Ebenezer, até aqui nós ajudou o Senhor. Ebenezer, até aqui nós ajudou o Senhor, né? Graças a Deus, né? Graças a Deus. Vamos dizer: o Senhor tem vencido por nós. O Senhor tem vencido por nós. Que maravilha de Deus, né? Por isso estamos alegres, porque o Senhor tem vencido por nós. Se não fosse o Senhor por nós, o inimigo nós teria engolido vivo. Engolia vivo. Ou come o seu povo como come pão pela manhã, né? Assim é o nosso inimigo. Mas nós temos a graça de Deus e a força do Senhor Jesus Cristo, e os anjos estão ao nosso lado, de redor, né? Porque somente o Senhor que nós pode dar a proteção, né? Então nós vamos fazer o trabalho diferente de hoje. Eu não estava orando para os patriotas, mas o Senhor ordena. O Senhor ordena que ore para os patriotas, viu, meu prezado irmão? Do Brasil e do mundo inteiro, aonde estiver me ouvindo. Ore para os patriotas. Seja fiel, ora para os fiel, porque a tua oração será válida. Para você fazer uma base, o tanto que Deus ama a justiça, que ama os patriotas. Eles estavam aqui na beira da BR, aqui ao lado do meu mercado, aqui na beira da BR. E eu vinha vindo uma missão do hospital, a base depois das 6 horas, 6h30 da tarde, mais ou menos, já entrando pela noite.
Tinha um tanto de motorista ali, os patriotas, que é o tempo da greve, daquela grevezinha ali. Eu olhei, eu falei para a mulher, o senhor está mandando parar e fazer uma oração para esses homens aqui, que eles estão precisando de oração. Estão em manifestação porque estão precisando de oração. Ela falou, eles não vão nem receber. Eu falei, vai. Se Deus está mandando é porque é para atender eles. Parei o carro, desci e conversei com eles. E disse se eu podia fazer uma oração para eles. Eles já chamaram o povo imediatamente, aglomeraram que o povo com todo. Eu fiz os 3 minutos de oração. O Senhor me deu uma loja, nesses 3 minutos de oração, me deu uma loja de R$87.750. Eu não tinha condições de comprar essa loja. No outro dia o Senhor enviou o homem. Vamos lá ver a loja. Eu falei, não tem condições de comprar. Vamos, a loja é tua, vamos lá ver. Fui lá ver, ele parcelou a loja para mim. Fui ver. Quando eu acabei de ver a loja, falei, quanto você disse que vale a loja? Eu falei, essa loja não é para mim não, porque já avaliado pelos materiais que está vendendo dela no preço do dinheiro que você está vendendo aqui. Tem aqui dentro, tem R$87.750 de mercadoria. Pode somar para você ver. Não é isso aí, não tem dinheiro para comprar, isso não vai pagar. Falei, não, mas eu vou somar, mas a loja é tua. O rapaz foi somar. Ficou 3 dias contando a mercadoria, somando, para encher os vários cadernos. Deu R$87.750. Eu trouxe a lista, veio aqui. Nossa. Que você falou, R$87.750. Eu falei, então, não falei para você que a loja não é minha, mas é tua a loja. A loja é tua. Eu te dou 20% de desconto e parcelo ela para você. Eu falei, a quanto você parcela? Eu não posso pagar mais do que 10 mil por mês. Eu falei, é tua, 10 mil por mês, me dá 10 mil de entrada e 10 mil por mês, aí eu faço o cheque agora, assino o cheque. A minha esposa pagou R$20 mil por mês, pagava adiantado. Paguei que nem vi a loja, nem vi pagar. Por quê? Foi o Senhor que deu, porque fui orar para os patriotas. Orei vim da oração do hospital, fui atender os patriotas, o homem escutou, falou essa loja eu vou vender para esse homem, porque eu sei que eu vender para ele, eu recebo pelas palavras da boca dele, eu sei que eu recebo. E vendeu para mim. Veja lá em cima, quem está lá em cima é o Pai dos patriotas. O povo chama os malfeitores de Pai. O Pai está lá em cima. O patriota verdadeiro é Jesus Cristo. É o patriarca verdadeiro que nós resgatou, porque nós estávamos vencidos pelo inimigo. E nós resgatou. Então, meu Deus, vamos orar. Para todos os patriotas, lembre sempre de Jair Messias Bolsonaro, de Donald Trump, os companheiros dele, e esses deputados federais, não me lembro o nome de todos, que têm trabalhado de dia e de noite e não têm se cansado para batalhar para vencer. Eu vejo pela internet eles lutando. Esses deputados federais, homens que têm mostrado trabalho para a defesa do nosso país. Eu agradeço a Deus e vamos orar para eles, para que eles possam continuar assim defendendo o nosso país. Oramos. Senhor Jesus Cristo de Nazaré, Filho de Deus bendito, neste momento te peço pela tua santa, infinita graça e misericórdia, que levante as tuas mãos santa, poderosa, ensanguentada, que foi cravada sobre a cruz do Calvário, e coloca sobre a cabeça de todos os patriotas em todo o nosso Brasil e no estrangeiro, sobre o presidente da República, Jair Bolsonaro, Senhor, o nosso futuro presidente, Senhor, sobre todos aqueles que estão sob a autoridade, lutando por defesa de nosso país, o Donald Trump e também todos que estão com ele, sim, Eduardo Bolsonaro e todo aquele povo, Senhor, que estão lutando, Senhor, toda a família do Bolsonaro. Senhor, e todo o povo da direita, Senhor, aqueles que clamam o teu nome de dia e de noite, responde-te, Senhor,
responde. Dai o socorro presente na angústia, Senhor. Estamos angustiados e aflitos. O Senhor é o nosso Deus, é o nosso sol da justiça. Resplandeça a tua luz, Senhor. Resplandeça a tua luz. Ilumina o nosso país. Ilumina Israel. Abençoe tudo quanto ele pôr a mão para fazer, Senhor. O país de Israel, os Estados Unidos, a América, Senhor, e todos os países, Senhor. Que louva, glorifica, exalta teu nome e buscam a tua presença. O nosso socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Abençoa, Senhor, protege e prospera, Senhor. Meu Deus bendito. Olha para esses garimpeiros, Senhor, esse povo que estava com a balsa, Senhor, a máquina de trabalho, Senhor, na mata, nos rios. Foram queimados e destruídos por mão desses homens corruptos, malfeitores, Senhor. Esse que é comunista. Vem destruindo tudo, destruindo as águas, Senhor, jogando petróleo nas águas, queimando máquinas sobre as águas. Senhor, meu Deus poderoso, levanta, Senhor, os países estrangeiros para ajudar nós a socorrer a bacia amazônica, Senhor. Estende as tuas mãos, Senhor, e não deixe que venha danificar os nossos rios, Senhor, as nossas águas potáveis, Senhor, a riqueza de nosso país. Tem compaixão, misericórdia, meu Deus poderoso, santo e maravilhoso és tu, Senhor. Abençoa, Senhor, dê a vitória, Senhor, para os patriotas, Senhor. Abençoa, Senhor, dê ordem ao santo arcanjo Miguel e Gabriel que vinha proteger, Senhor, o Jair Messias Bolsonaro, toda a família Bolsonaro e todo esse povo, Senhor, da América, de Israel, Senhor, de todos os países, Senhor, Portugal, todos os países que lutam, Senhor, a favor da nossa pátria, Senhor. Abençoa tudo. No nome santo e amado teu unigênito Filho Jesus Cristo de Nazaré, o Filho do teu amor, a geração do teu Espírito Santo, aquele que é bendito e que é eterno, que vive e que reina para todos sempre, para eternamente. Amém. Amém. Irmão, pega na mão do seu irmão e declara, faça uma declaração para o seu irmão, uma declaração. Receba a vitória em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Faça esse ato de fé. Essa é a segunda oração que eu estou fazendo nas redes sociais para os patriotas. Já começou a clarear alguma coisa, né? A segunda foi do domingo passado, eu fiz a primeira. Esta é a segunda que eu estou fazendo nas redes sociais. E o Senhor começou a iluminar, né? Espera no Senhor, confia no Senhor. Mas preserva na oração e na ação de fé, que o Senhor eu ainda quero ver muitos patriotas sorrindo ainda, louvando e glorificando o nome do Senhor, porque grande coisa o Senhor tem feito por eles. O Senhor vai livrar eles da garra dos inimigos. Os inimigos vão voltar com a cabeça baixa e a cara coberta de vergonha, porque ele afrontou o Senhor, afrontou o povo do Senhor e blasfemou do nome do nosso Deus vivo, do poder do nosso Deus vivo. Então ele já é um derrotado, Eu vou mostrar para vocês dentro da Escritura que ele está derrotado. Então vamos lá. Abre a tua Santa Escritura comigo no livro de Apocalipse capítulo 3. Apocalipse capítulo 3. Vamos ver a nossa vitória que vem vindo com o homem da cruz. O homem que vem vindo no cavalo branco, com a coroa celeste na cabeça e um arco, e saiu vitorioso para vencer. É o nosso Senhor, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Senhor Jesus Cristo Nazareno. Então, abra a tua Santa Escritura comigo no Apocalipse capítulo 3. Vamos primeiro para o capítulo 1, depois nós vamos para o capítulo 3, porque tem dois aqui perto aqui, um do outro. Capítulo 1, versículo 18. Eu que vivo e fui morto, mas eis que aqui estou vivo, para todos sempre. Amém. E tenho a chave da morte e do inferno. A chave do reino já é dele. Ainda tem mais a chave da morte e do inferno. O ímpio, ainda que ele queira estabilizar no meio do inferno, ele só vai para o inferno se Deus o permitir, porque nem no inferno ele não tem parte. Esses homens ladrão, corrupto e malfeitor,
Nem do inferno ele não é digno que nós falamos. Você é um filho do inferno. Deus não fez compromisso para fechar ele lá no inferno. Lago de fogo e enxofre para você, meu Deus. Para você não ter julgamento. Para o homem maligno, esses que fazem pacto com Satanás, com Lucifer, com obra de macumbaria, com obra maléfica, e entra em união e comunhão com Lucifer, com Satanás. Deus não julga, não. Lança-te daqui para baixo. Lança. Você tem que lançar. É que nem a estrela quando cai do céu. O Senhor diz que tem a chave. Isso é a chave do inferno. Mas o lago de fogo, este vai ser o lugar de lançar os perdidos mesmo. O inferno é corrupcional, é o lugar de levar os presos do Senhor. Diz que o Senhor resgata do inferno. Diz que tem de salvar, o Senhor ainda salva, que tem que salvar. Com o teu nome escrito no livro da vida, é escado, às vezes tem, é escado, e às vezes muitas vezes não tem. É lançado no lago de fogo e enxofre. É que em Apocalipse mesmo, capítulo 3, Apocalipse capítulo 3, versículo do 7 a 13, vamos ver o que está escrito. Apocalipse capítulo 3, versículo 7 a 13. A sexta carta à igreja de Filadélfia. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, isto diz o que é santo e verdadeiro, e que tem a chave de Davi, e que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras, que diante de ti pus uma porta aberta, que ninguém pode fechar, tendo pouca força. Guardaste as minhas palavras e não negaste o meu nome. Eis que eu falei aos da sinagoga de Satanás e aos que dizem judeu e não são, mas mentem. Eis que eu falei que venha e adore prostrado aos teus pés e saiba que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora, guarda os que têm, para que ninguém tome a sua coroa. E ao que venceres, farei coluna do templo de meu Deus, e dele nunca sairá. Escreverei o seu nome, e escreverei sobre ele o meu nome, e do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, e a nova Jerusalém que desce do céu do meu Deus, também o meu novo nome. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja, não é? As igrejas. Então, meu prezado, aqui está escrito que o Senhor tem a chave de Davi. O que abre e ninguém fecha, e o que fecha ninguém abre. O ímpio lança o outro na cadeia, o ímpio lança a tornozeleira nos pés do justo, o ímpio lança as palavras falsas, ilusões de engano, mentira, para condenar aquele que é mais justo do que ele. Ele até põe atrás da grade, se for possível, põe na cadeia, ele faz toda a injustiça, mas ele tem que soltar. Mas o Senhor, quando ele lança, não tem homem que tira de lá, da cadeia. O que ele fecha, ninguém abre, e o que ele abre, ninguém fecha. Por isso que o ímpio não consegue deixar o justo da cadeia, porque sempre tem, atrás do monte tem outro monte, atrás de um grande tem outro maior do que ele. E quando ele pensa que não existe mais ninguém, tem um lá em cima que é maior do que todos. O homem exaltado, ele faz a obra do Lucifer, está Isaías 14. Exaltado
Eu tenho todo o poder. Eu faço e eu desfaço. Eu mando e eu desmando. Eu sou o Herodes na terra. Aqui eu sou o Herodes. Eu mando matar, mando degolar, mando matar na cadeia, mando prender, mando deixar. Eu faço e desfaço. Eu toco fogo na casa dos outros. Eu destruo as máquinas. Eu queimo as máquinas escavadeiras, PC dos garimpeiros, do povo dos madeireiros e de todos. Eu destruo todos os patrimônios, todos, corto as madeiras, curral da fazenda, as casas de motosserra, de obra do chão, queimo tudo, destruo tudo, porque eu sou poderoso. Você vai, filho do Satanás, você vai ser preso e não vai ter ninguém para te soltar, a tua hora vai chegar. Aquele que destrói é um desgraçado. Você vê quanto de sofrimento é para pagar uma máquina para o homem que é fiel, comprou aquela máquina, às vezes suou, lutou, sofreu, penou, perdeu noite de sono, trabalhando de dia e de noite para conquistar o que ele tem, a fazenda dele, o gado dele, para vir o filho do bicho. Destruir, tocar fogo na máquina, queimar a máquina dentro do rio, derramar petróleo na água, matar os peixes, destruir a natureza. Estão precisando dos americanos mesmo, precisando que os americanos venham corrigir, fiscalizar o nosso Brasil e preservar a bacia amazônica. Estão precisando que o Donald Trump mande fiscalizar a bacia amazônica, porque a bacia amazônica pegou dinheiro dele da América para preservar a bacia amazônica e agora estão vendendo o rio, negociando o rio para pôr trem de transporte por cima da água, destruindo as pessoas que trabalham, que ganham pão pelo rio, que vivem em cima do rio e preservam a natureza do rio. Mas eles estão destruindo com petróleo e destruindo as máquinas, as balsas. Por quê? Porque não é filho de Deus. O filho de Deus constrói, mas o filho do diabo, do Lucifer, vai destruir, porque a atenção dele é destruir. A missão dele é destruir, porque ele será destruído também. Ele persegue porque sabe que tem pouco tempo na terra. Então, meu prezado, aqui está escrito. E o Senhor sabe as obras. Eu que eu sei as tuas obras, que diante de ti pus uma porta aberta que ninguém pode fechar, tendo pouca força. Pouca força. Guardasse as minhas palavras e não negasse o meu nome. Alguém pode segurar? E aí, Messias Bolsonaro, não pode segurar. Você que lançou mão nele vai pagar diante do olho de todos os brasileiros. Vão ver, seu miserável, você pagando. Você que lançou a mão, que fez essa injúria, injustiça e injúria em cima do homem. De fé, de respeito, escolhido por Deus, diplomado, magistrado, diplomado, primeira categoria do exército, e vós mexesse aonde que não deve. É o ex-presidente da República diplomado. Pois vão pagar porque a justiça de Deus não falha. Deus não falha. Jesus Cristo não está morto, Ele está vendo, vivo e vendo tudo. Está aqui. Pus uma porta aberta que ninguém pode fechar, tendo pouca força, não negaste o meu nome. Ele é servo de Deus. Por isso ele põe a Deus sobre tudo, acima de todas as coisas. Por isso que vai ter que pagar. Eis que farei da sinagoga de Satanás, que diz ser judeu, mas não são, mais mente. Isso é muitos brasileiros também. Que ainda fica sorrindo, fica contente, fica fazendo gaiota deles, né? Fica fazendo gazarra, porque o homem está sofrendo a sequência da perseguição. E você diz ser esquerdista. Pois está aqui, ó. Você diz,
Falei da sinagoga de Satanás, que diz ser judeus, mas não são, mais mentem. A crente misturado da linha esquerda, diz que serve a Jesus Cristo e vendo as obras negativas do lado ao contrário. Acompanhando, aplaudindo, apoiando, protestando a favor dos malfeitores. Eis que falei da sinagoga de Satanás, que dizem ser judeus, mas não são, mas de mente. Eis que farei que venha e adore prostrado aos teus pés, saiba que eu te amo. Tá vendo? Compensa ser da direita de Deus ou não compensa? Os infelizes vai ter que adorar prostrado. Por quê? Por que vai ter que adorar prostrado? Será que vai ser na nossa presença? Não, quando nós sairmos da terra, os crentes esquerdistas vão ficar aí. Jesus Cristo vai levar os fiéis, o infiéis vai ficar esquerdista e infiéis vai ficar aqui na terra. Vai ter que adorar prostrado, ele vai prostrar. Queira ou não queira, vai prostrar. Oh meu Deus, meu Senhor. Não é que vai ter que adorar diante de nós, não. Diante do Cristo. Vai ter que adorar prostrado ao Senhor Jesus Cristo. Porque foi asilado no arrebatamento, ficou aí, porque foi adorar Satanás, então ficou no congresso de Satanás, está escrito aqui, ó, sinagoga de Satanás, congresso de Satanás, sinagoga e congresso, é um congresso, uma multidão, e o crente lá misturado, sinagoga de Satanás. Então, do povo do Satanás, saiu um tanto de crentes, vencido pelo Satanás, vai prostrar o joelho e adorar o Senhor. Prostrado! Enquanto agora tem o direito de louvar e glorificar e andar pela verdade diante de Deus e amar a verdade. A justiça não é injustiça. Ah, mas qual a diferença tem lá, Joaquim? Apoia o aborto, apoia o casamento de macho com macho, o afeminado, apoia o ladrão, apoia os traficantes, que a gente não tem nada a ver com o traficante também. Não tem nada de ver com o traficante, só que não podemos apoiar e nem denunciar. Nem denunciar e nem apoiar. Mas só que também quem apoia vai ter que pagar. Porque em tudo está escrito que nem um viciado herdará o reino de Deus. E a distribui vício. Então, meu prezado, o crente tem que ter a mente de Cristo, tem que discernir o que é bom e o que é mal. E buscar o bem, andar pelo bem. Aqui no livro de... Vamos ver a chave de Davi? Vamos ver onde é que está a chave de Davi? Que o Senhor diz que tem a chave de Davi? No santo profeta Isaías, capítulo 22, versículo 19 a 25. Santo profeta Isaías, capítulo 22, versículo 19 a 25. E demitir-te-ei ao teu ofício, e te arrancarei dos teus assentos. E será naquele dia que chamarei ao meu servo Elequim, filho de Ilquias, revesti-lo-ei a tua túnica, e esforçá-lo-ei o teu talabarte. Entregarei na sua mão o teu domínio, que será como pai para os moradores de Jerusalém, para os da casa de Judá. E porei a chave da casa de Davi sobre os seus ombros, e abrirá e ninguém fechará, e fechará e ninguém abrirá. Fixá-lo-ei como um prego num lugar firme, e será como o trono de honra para a casa de seu pai. E dele penderá toda a glória da casa de seu pai, e os renovos, e os descendentes, todos os vasos menores, desde as taças até as garrafas.
Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, o prego pregado em lugar firme será tirado e será arrancado e cairá a carga que nele estava, se desprenderá, porque o Senhor disse. Está vendo? Os pregos que está pregado com a carga da maldade será despregado. Mas o prego do Senhor está pregado em lugar firme, pregado nas mãos e nos pés de Jesus. Está pendurado, prego, bem pregado em lugar firme. Mas aqueles pregos que foi pregado, e a palavra que estamos hoje, que não volta atrás, o maior pregador do universo chama-se Jesus Cristo de Nazaré, com toda a verdade. E a porta que ele abriu, os braços dele, ninguém fechará, porque ele ressuscitou. E a porta da graça está aberta. Por isso, Israel nunca perde uma batalha. Nunca perde uma batalha. A América nunca perde, os Estados Unidos também nunca perde. Porque tem um grande Redentor do universo que está com ele. E a porta que Deus abre, ninguém fecha. E o que ele fecha, ninguém abre. Por quê? Deus, quando lança do espírito do homem, nenhum homem tem poder sobre a sua vida na retirada da morte, saindo do espírito. Deus é quem comanda o espírito de vida do homem. O homem que briga contra, o exército que briga contra a santidade, não está brigando contra o povo santo, está brigando contra Deus. E quem vencerá? Quem vencerá? Ninguém. Um próprio sacerdote de Israel uma vez deu ensino sobre isso no grande templo de Salomão. Se o homem está com Deus, como que vamos lutar contra Deus? Quando lutava contra o apóstolo Paulo, sofreu uma sequência como o Bolsonaro sofreu esses dias. Então vamos para o livro de Salmo. Livro de Salmo, capítulo 69, versículo 21 a 30. Deram-me mel por mantimento, e na minha sede me deram a beber vinagre. Deram para o Senhor Jesus comer fel, e na sede do Senhor deram vinagre. Torne-se a sua mesa diante deles em laço para a sua inteira recompensa e ruína. Escureça-se-lhe os olhos para os que não vejam, e faz-lhe como os seus lombos tremam constante. Derrama sobre ele a tua indignação e prenda os ardores da tua ira. Fique desolado os seus palácios e não haja quem habite na sua tenda, pois persegue a quem aflige, conserva sob a dor aquele quem feriste. Acrescenta a iniquidade deles, e não seja na tua justiça. Não seja na justiça de Deus. Olha o versículo 28, aqui, que já diz. Para os crentes que estão seguindo lá também, para eles que estão seguindo e para os crentes que estão seguindo lá também. Ó. Sejam riscados do livro da vida e não seja inscrito com o justo. Siga a injustiça, irmão. Siga a injustiça. Dê apoio ao aborto. Dê apoio a toda a maldade. Depois venha e corre até o Senhor, para ver se o Senhor vai dar o perdão, se o Senhor te aceita desse tipo, por ter aceitação pela tua oração, está contado como injusto, como malfeitor, mais sujo do que porco,
não seja contado com os justos. Eu, porém, estou aflito e triste. Ponha-me a tua salvação, ó Deus, num alto retiro. E louvarei o teu nome, louvarei o nome de Deus com cântico, engrandecê-lo-ei com ação de graça. Até aqui, versículo 30, tá vendo? Tá vendo? Como que Deus é bom? Há pessoas que afrontam o Senhor, também ficará afrontado. O Senhor diz que deu um ensino. Com a medida que tu medir, tu será medido também. Com o peso que pesar, será pesado também. Porque no livro de Provérbios diz que o Senhor pesa até o espírito do homem. O Senhor pesa até o espírito. Quem sabe o peso do espírito? Eu pergunto para os cientistas, para todos esses universitários, né? Internauta universitário, hein? Quem sabe o peso do espírito? Pois Deus pesa o espírito. Seja justo, porque se ele não for justo, entrando na balança você vai ficar, meu prezado. Então, com a medida que medir, será medido. E o que lança a mão da espada, a espada morrerá. Olha, se esqueça. Mas na lei de Moisés também, ainda tem muita lugar que ainda rege a lei de Moisés. Olho por olho e dente por dente. Esses ladrão corrupto que está no Brasil, se tivesse em algum país estrangeiro, não tinha braço, nem perna, nem dedo mais. Ele mesmo tinha que pôr na máquina para torar. Ele mesmo tinha que pôr as mãos. Os 7 dedos estivesse lá, esses 9 dedos estivesse no estrangeiro, não tinha nem pé, nem mão, nem cabeça. Ele tinha cortado o pescoço dele já, não parava de roubar. Já tinha decepado o pescoço dele e estacado na estaca na praça pública. Que nem fizeram do Pittman, da Alemanha, né? Peter, que estava, até pouco tempo que eu sei, estava na exposição em Curitiba, a cabeça dele. Por quê? Porque é homem do mal, malfeitor. E aqui no Brasil também tem muita gente que ainda precisa fazer isso. Só que não ficar no Brasil, levar para o estrangeiro e pôr a cabeça dele na estaca também. Para que o estrangeiro, toda vez que olhar, saber que existiu um malfeitor assim. Que aquele homem que está dentro do seu país e me esgai embaixo dos seus pés, o seu próprio irmão, do mesmo país, comendo do mesmo pão, bebendo da mesma água, respirando do mesmo oxigênio, destruir o patrimônio dos outros, tomar patrimônio dos outros, roubar patrimônio dos outros, terrorista, matar os outros com remédio intoxicado de Covid-19, trazer essa imundícia para o país, e lá nos países, lá no fim do mundo, e trazer para matar os brasileiros. E agora pegando o canal do Rio Madeira, Rio Amazonas, se jogando na mão da China. Também que se a China quiser matar os brasileiros, tudo, mata tudo, não fica, sobra um. Ela joga um tambor de veneno lá, já foi o brasileiro tudo pro mal. Os brasileiros não devem aceitar isto. Que cabe impeachment com esse presidente Lula antes do mandato dele. Os Estados Unidos têm a obrigação de lançar a mão dele e tirar, porque o Brasil deve para os Estados Unidos. Os Estados Unidos que preservou a bacia amazônica, não foi a China, foi os Estados Unidos que fez a aplicação aqui. E deve cercar, não permitir isso, negociação, vender os ricos, porque a riqueza do Brasil é os ricos. E também, se vender, acaba com o país tudo e com o povo todo. Vira pura China aqui no Brasil. Acaba, destrói tudo, mata tudo os brasileiros. Não fica um. Brasil! Levanta, Brasil! Seja inteligente, denuncie.
Denuncie! Você vê o ladrão roubar, denuncia para você não fazer parte da obra. Chama, se não aguenta. O exército daqui não dá de conta, não está dando apoio, não está dando força. Chama os estrangeiros, chama, que eles vêm. E não é um país só que vem, não. Vem unido, multidão. Vem unido. Vem Itália, Espanha, Suíça, Inglaterra. A união vem toda aí. América do Sul vem toda. Por defesa do Brasil. Porque amo o Brasil. Porque o Brasil é uma terra santa e próspera. É o jardim do Éden, Brasil, aonde produz bons frutos, bons alimentos para todos os países. Pesado. Então o que eu digo, eu gostaria, se fosse coisa que eu pudesse, eu denunciava, eu pudesse falar com esses homens, ou mínimo com o presidente Bolsonaro, explicaria isso, que não pode. Seja, aconteça o que acontecer, mas não pode deixar destruir, porque a vida dos brasileiros está nesse mundo. Em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 21 a 30. Perdão, estava aí no outro livro. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 8 a 11. Perdão, minha vista aqui. 8 a 11. Mas vós mesmos fazeis injustiça. Olha o que eu digo aqui, ó. Mas vós mesmos fazeis injustiça. Fazeis danos. E isto aos irmãos. Para que o brasileiro com o brasileiro é? Brasileiro, seja do Pará, seja do Maranhão, seja de Manaus, seja de onde for, ele é brasileiro. Somos irmãos. Se não somos irmãos em Cristo, mas somos irmãos de uma mesma pátria. E os estrangeiros também, os americanos, somos do mesmo jeito. Tem que ser vivente. Os Israel são do mesmo jeito. Portugal, somos do mesmo povo, somos filhos de Portugal, somos filhos dos americanos e de todos os países. Porque o Brasil, o povo do Brasil veio de lá, o estrangeiro não veio daqui. O Brasil não é só descendência de índio. Viemos de lá, somos de lá também. O povo de lá é o nosso povo. É como a Ruth falou. O teu povo é o meu povo. E o teu Deus é o meu Deus. Então somos um povo só. Somos um povo só, tanto no Brasil como no estrangeiro. Então por isso defendemos o socorrer, porque está escrito aqui. Mas vós mesmos fazeis injustiça e fazeis danos, e isso aos irmãos. Não sabeis que o injusto não hão de herdar o reino de Deus? Uma pergunta aqui, o apóstolo Paulo fez no tempo. Não sabeis que o injusto não hão de herdar o reino de Deus? Eles não têm parte nem sorte, esses injustos e infiéis. Não é reis, nem o adevasso, nem os idólatras, nem os adulteros, nem os afeminados. Aí faz casamento de macho com macho, mulher com mulher. Não. Nem os afeminados, nem os sodomistas. Por que nem os afeminados e nem os sodomistas? Sabe a diferença? Ah, sim. Um afeminado, um homem que entra no lugar de uma mulher. E um homem que deita com um homem, junto com outro homem também. Ele não é o afeminado, ele é o sodomista. Apagado, riscado do livro do Senhor. Ele é filho do inimigo. Tudo, tanto o afeminado como o sodomista. Tudo é Satanás. É deitado Satanás com Satanás. Satanás com Satanás, um casal de Satanás. Nem os ladrões. Aqui, ó, fica bom pro presidente da República também, aqui, ó. Nem o ladrão.
Ele falou numa live aí que ele não quer ir pro reino, pro céu. Não é que ele não quer, porque não tem parte nem sorte mesmo lá não. Não entra não. Andar na rua de ouro. Será que rua de ouro foi feita para ladrão andar lá? Se ele entrar lá, ele vira o pior demônio do mundo, ele não sabe, não tem como ele nem andar lá. Não tem dignidade, não tem como andar. Ladrão pisar no ouro? Ladrão pisar no ouro? Nunca. Aonde que Deus vai confiar isso? E tem uma. É monitorado por Deus, não precisa de aparelho de monitor, não. Não precisa desses aparelhos aqui, não, monitor. Monitorado por Deus, até um fio de cabelo da cabeça. Lá não tem lugar para ladrão, não. Ladrão não entra. Nem o ladrão, nem os avarentos. Avarento, sabe o que é avarento, irmão? Eu não vou entregar dinheiro porque Deus não precisa de dinheiro, não. Que pastor ladrão, os pastores tudo é ladrão, rapaz, esse povo do crente é tudo ladrão. Não precisa entregar dinheiro, não, eu sirvo a Deus, mas eu sirvo do meu jeito. Eu dou é fruta. Dou fruta. Melancia, abroba, é fruta. Deus não quer dinheiro, Deus quer fruta. Se Deus não quer dinheiro, Deus quer fruta. Para que Deus precisa de fruta? Ele quer o fruto do teu espírito. Seja um crente e não incrédulo. Entrega o que é de Deus e não seja ladrão que nem esse presidente da república aqui. Está escrito aqui. Eu estou falando. Se você não entrega o dinheiro, você não é o ladrão, você é roubador, é a mesma coisa. Roubador é de Deus. Ladrão é o que lança a mão. Roubador é o que desvia. Você é que nem um político que desvia as verbas. Ele é roubador, ele não é ladrão. É roubador, mas é a mesma coisa. O pacote é de milhões e milhões de cruzeiros. Esse que roubou o INSS lá, ele não é ladrão, ele é um roubador, escondido. O azar do bestalhado que foi comprar carro para mostrar para o brasileiro, tomando nariz, estava fechado. Burro, animal, estudou quantos anos para ser burro, idiota, né? Otário, incrédulo, adiantou estudo para ele? Não se contentar com o que ganha, tem que fazer isso? Agora está lá. Na cadeia dos homens, depois vai na cadeia de Deus, que nunca mais sai. Que sair dali da cadeia de Deus já não escapa. Nem o ladrão, nem os avarentos, nem os bêbados. Há um golinho só, mas não faz mal de jeito nenhum. Até é bom para ficar mais alegre, mais esperto, né? Eu até que dirijo melhor, quando eu bebo eu tinha essa uma também. Não tinha conhecimento para Deus. Quanto mais eu tomo mundo, aí que eu fico esperto, eu fico bom para dirigir mesmo. Fico um bagre no trânsito. Daí sim, daí que eu corto o trânsito mesmo. Duvido quem me acompanha. Aí que eu tiro fina. Sai tirando casquinha, meio mundo de gente. Ninguém me segura. Aí que eu fico esperto. Eu era assim. Hoje eu sei. Que está aqui, ó. Os bêbados, fica longe de fora também, os bêbados. Bebo é que bebe bebida forte, tem que falar do café, o café é alimento. Vamos colocar as coisas certas, ensinar certo. O café é alimento, qualquer outra coisa, um remédio é remédio, mas o que bebe para embriagar, tanto faz ele beber, ele provar uma colher da bebida forte, alcoólica, para beber, do que ele beber um copo. É a mesma coisa, é beber. Bebida, então não é para beber. De álcool, nada. Zero álcool. Crente tem que ser zero álcool. Mas um pouquinho de vinho. Vinho alcoólico é vinho de bêbado mesmo. É bêbado também. Embriagado não entra no reino de Deus. Nunca! Que não é bebida de alimento. Mas lá na ceia, toma disso uma ceia também. Só está ceia de irmão. Jesus Cristo não está lá. Por isso que celebra com ceia de álcool. Vinho de álcool. Na ceia de Jesus Cristo vai o essêncio da uva, que é o sangue de Cristo, está no livro de Gênesis 49. Sangue da uva. É o sangue de Cristo. Meus bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores que eu falei aqui. Nem o roubador é o que desvia, que eu falei. É o que rouba é escondida, não aparece, mas ele roubou. Deus viu. Não tem onde esconder.
herdarão o reino de Deus. Está vendo? Nem o ladrão, nem o avarento, nem o bêbado, nem os maldizentes. Maldizente é só o que xinga, o que chama maldição, o que fala maldade. Todo que faz as obras do mal, ele é um maldizente. O que faz o bem é bendito, e o que faz o mal é maldito. No coração dele, só bate para fazer o mal. Tá levando água pro Ceará, vou lá, tranca esse canal, fecha, joga a terra, tranca aí. Mas o Ceará tá precisando de água, meu amigo. O Ceará tá precisando de água. E água de graça, porque Deus deu a graça para eles. Deus deu água de graça, não cobrou, não vendeu. Deu de graça o canal de água. Chega na fazenda, aquele rebanho de gado, coisa mais linda, a pessoa toda feliz, alegre, contente, Satanás chega com a força armada. Essa terra pertence aos índios. E já o homem armado, que nem o cambô de Satanás, preto, vestido de preto, com emblema, ele está com o emblema da Federal nas costas, Polícia Federal. Joga todo mundo fora, toma tudo, por ordem do Satanás, do presidente, do filho do demônio. Isso tem que ser corrigido pelos estrangeiros. Não pode acontecer isso no Brasil. As autoridades são vendidas, os cabeças das autoridades são vendidas. Não aguenta ver dinheiro na mão desses demônios, dinheiro de produto de furto, de roubo, saqueado, roubado. Vai comprando tudo. E se alguém tem sido, mais uma vez sido lavado, mais uma vez sido santificado, às vezes sido justificado em nome do Senhor Jesus, pelo Espírito de nosso Deus. Amém. Você tem sido tudo isso aí, mas se ele foi justificado, será perdoado. Mas se não foi, o lugar dele está preparado, não vai preparar não. O Senhor foi preparar lugar para o crente fiel, para os fiel. Mas o lugar de Satanás já está preparado antes da fundação do mundo também. Deus já tem preparado o lugar para ele. Estou sabendo de quando. Não precisa ir preparado. Porque quem faz o lugar dele é o próprio vivente aqui na face da terra, o próprio bandido, ladrão, essa qualidade de gente aqui, é o que faz o lugar para ele ser lançado. Se ele não fazer essas maldades que está escrito aqui, de maneira nenhuma ele não vai lá. Mas se ele faz, ele vai. Se ele não fazer isso aí, ele pode ser um correcional, pode alcançar até o inferno, mas lago de fogo ele não alcança. Mas se ele é homem do mal, não tem nada escrito, documento nenhum com o Senhor, não tem o nome escrito no livro da vida, nunca aceitou Jesus, nunca preservou o nome do Senhor, nunca conservou, ele vai ser lançado. E no livro de... Nós vamos fechar logo, porque para não ficar muito grande, já está cumprindo esse vídeo, né? Aqui no livro de Êxodo, capítulo 17, versículo 8, diz assim: Amalequita peleja contra Israel. E havendo Amaleque pelejado contra Israel em Refidim, pelo que disse Moisés a Josué: escolhe homens e saia a peleja contra Amaleque amanhã, e eu estarei sobre o gume do alteiro, e a vara de Deus estará na minha mão. E fez Josué como Moisés lhe ordenara, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés, Araão e Ur subiram ao gume do alteiro. E acontecia que quando Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia. Mas quando ele abaixava a sua mão, Amaleque prevalecia. Porém a mão de Moisés era pesada, por isso tomaram a pedra e a puseram debaixo dele,
para assentar-se, e sobre ela Araão e Ur sustentaram a sua mão, um de uma banda e o outro da outra banda, da outra. Assim ficaram as suas mãos firmes até que o sol se pôs. E assim Josué desfez a Amaleque e o seu povo ao fio da espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para a memória num livro e relata aos ouvidos de Josué que eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque de debaixo do céu. E Moisés edificou um altar e chamou o seu nome: O Senhor é a minha bandeira. E disse: porquanto o furor do Senhor haverá guerra pela guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. O Senhor apagou a memória desses amalequitas que só vive perseguindo, só vive na fúria contra o seu irmão, contra o seu próximo, contra o povo do seu mesmo país, do seu mesmo estado. Seu irmão, tu faz essa maldade toda com ele. E o Senhor também, ó, te risca de toda a memória. Tu é desconhecido diante de Deus, um estranho. Deus nunca te viu, nunca te conheceu e nunca interessou por você. Porquanto tuas obras é mal. Na medida que tu tem medido, tu será medido também. Então por isso, meu pesado, que esses homens que fazem esses tipos de maldades, a perseguição aos comunistas, terroristas, comunistas, em cima de nosso país, vai ter que pagar. Vai pagar e vai ser já. Vai ser rápido. Que mexeu com o Brasil, mexeu com a menina do ônibus do Senhor. Toda a profecia está registrada, desde o profeta Isaías, tudo está registrado no Brasil, que vinha uma nação de longe, como está vindo aí. Está vindo aí, a América, levantando para a proteção do nosso Brasil e mais algumas nações de longe aí, para proteger. E os malfeitores vão receber os seus feitos, como fizeram. No preço que fizeram, é o mesmo preço que vai receber também. De toda a maldade que fizeram. Apesar, são esses os meus conselhos. Eu quero deixar uma bênção para todos os países internacionais, principalmente para Israel e nos Estados Unidos, na Palestina, para os Estados Unidos, para toda a América, do Sul, do Norte, para o Portugal, Itália, Espanha, Suíça, Inglaterra, para a África do Sul e do Norte, para todos os países da África, todo o continente da África, para a Alemanha, para a Polônia e para todos os países aí, que há muitos deles que não conhecem o Senhor, como o Egito, a Síria, a China, Michele, Indonésia e Paquistão. Não conhece o Senhor. Pai, devemos dedicar a bênção para ele. Porque uma hora o Senhor chega lá e faz um movimento e ele se converte. Porque por nós não é que o povo se converte, mas é pelo Espírito de Deus. Né? O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Nazareno, entre os benditos, reine em vosso coração desde hoje para todos sempre, para eternamente. Amém. Amém, Senhor Jesus.